Meus irmãos, qual é o caminho para uma vida feliz? O primeiro salmo do livro de Salmos vai fazer um resumo de todo o salmo. Vai fazer um resumo de todo o livro de Provérbios. Vai fazer um resumo de toda a Bíblia. A felicidade não depende de Deus, porque Ele já deu o caminho. Se nós seguirmos este caminho da felicidade, a gente vai ser feliz. Depende de nós querermos escolher ser feliz. E as pessoas pensam que felicidade é o prazer, as alegrias, os luxos, o ter tudo. Isso aí pode trazer uma felicidade mais efêmera, uma felicidade fugaz, né? Uma felicidade que não substitui a maior de todas as felicidades, que é a paz interior, que é um relacionamento com Deus, que é uma comunhão com o Senhor, e que é ter o nosso coração sobre a bênção, sobre o cuidado de Deus. Você não precisa ter muita coisa para ser feliz. E às vezes tem gente que tem muita coisa e não é feliz. Felicidade é uma questão de ser. E é isto que o autor nos ensina. E muita gente está pensando que fazendo determinadas coisas vão ser felizes, tendo mais, ostentando mais, buscando mais e mais prazeres, vão ser felizes. É aquilo que você acaba, é como uma droga que você vai tomando, sente prazer, depois vai tomando, sente prazer, aí você toma aquela dosezinha, já não sente mais prazer, tem que ser uma dose mais forte, uma dose mais forte, mais forte, mais forte, até você desgraçar a sua vida. Porque é o caminho da felicidade vazia, efêmera, passageira. O salmista nos ensina. Vamos ler o texto todo depois, quando eu digo o texto todo, são 6 versículos só, o Salmo 1. Você pode ler comigo aí então, todo mundo que está aí. Como é feliz, está aí, pronto, vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Antes de o salmista começar a dizer o que faz a gente feliz, ele vai dizer o que ele faz, o que não faz a gente feliz, ou pelo menos o que deixa a gente infeliz, o que a gente faz que transtorna a vida da gente e faz a gente se tornar uma pessoa infeliz. Uma pessoa que vai ter alegrias passageiras, mas escravidão, desgraça, maldição, infelicidade, prisões, e que difíceis às vezes de um retorno. Vamos ver
Aí ele vai dizer, como é feliz aquele que não. Então ele já começa dizendo, quem faz isso, quem não faz isso que ele vai relacionar, é feliz. Mas se você faz isso que ele vai relacionar, então você certamente vai ter um caminho de infelicidade. Porque como é feliz, é aquela expressão bem-aventurado, em outra versão, quão feliz é aquele que não faz isso. E o que ele não faz? 3 coisas ele relaciona aqui. Primeira coisa, seguir o conselho dos ímpios. Esta é a primeira coisa que ele faz, seguir o conselho dos ímpios. O que não falta é conselho de ímpio para a gente. Nós temos, às vezes, boas amigas, bons amigos, mas eles são ímpios. E ímpio é aquela pessoa que não é piedosa, não é devotada, não tem temor de Deus. É até uma pessoa boa, a gente pode se relacionar, mas ela não tem valores cristãos. Ela não tem princípios cristãos. Ela não conhece a palavra de Deus. Então, se a gente se aconselha com pessoas assim, ela pode até ser solidária com a nossa dor, mas vai sempre nos dar, ou geralmente, às vezes até não, às vezes raramente pode surgir uma coisa que se parece com orientação bíblica, mas a tendência é nos aconselhar a um caminho que não é um caminho bom. Então, e a gente, por causa dessa proximidade, dessa influência, a gente vai ouvindo estes conselhos. Os jovens são muito suscetíveis a isto. Nas faculdades você encontra seu amigo, amigo do companheiro, amigo do peito e tal, mas ele é ímpio. Ele não tem piedade no sentido de, não é piedoso, não tem valores cristãos. Ele foi criado talvez num ambiente em que não há essa preocupação. Então, mesmo que ele pareça querer te amar e querer te dar uma boa orientação, é orientação de ímpio. Até mesmo, você tem que ter muito cuidado em profissionais que não têm valores cristãos na área de saúde, na área de psicologia, na área de psiquiatria, na área de... eles têm um conhecimento, então você precisa pedir a Deus para filtrar o que é conhecimento e o que é valores. Então, o que é conhecimento científico, você aproveita, mas o que é um conselho que lhe parece estranho à luz da palavra de Deus, não siga. Porque se você começar a seguir o conselho dos ímpios, segue o conselho dos justos, segue o conselho da palavra. Então, você vai começar a ter muito transtorno na sua vida. Então, começa assim, um conselhozinho aqui, um conselhozinho ali, e aí de pessoas que vão te orientando, vão mudando sua caminhada, sua maneira de pensar, sua maneira de ser, e normalmente é assim que começa esse caminho para a perdição. Normalmente os nossos jovens, há uma pesquisa que jovens vão se afastando de Deus, não a todos, mas quando começam a completar 18 anos, essa fase entre 18 e 22 anos é a época em que os jovens mais se afastam de Deus, porque eles vão agora entrar para as universidades, vão ter convivência com pessoas com valores, com ética, com a moralidade toda flexionada, toda liberada, o vale tudo deste mundo, e aí estas pessoas vão estar ali ao seu redor, te influenciando, e se você não tiver uma segurança, você vai acabar andando no conselho dos ímpios. Tudo bem, a gente ouve muito conselhos dos ímpios, e eu ouço cada bobagem que dá, e eu, às vezes, retruco sem criar nenhuma polêmica, mas digo, olha, não é bem assim. A palavra de Deus, ou os valores cristãos, já pensam diferente. Mas que é isso? Isso já era, tal. Não tem problema. Então você vai ouvir. Agora o pior não é isso. O pior é a letra B. Quando, além de você ouvir o conselho dos ímpios, você começa a imitar a conduta dos pecadores. Então,
quem quer ser feliz não imita a conduta dos pecadores. Você, além de estar recebendo conselho, você abraça esse conselho e faz desse conselho o seu agir. Então você vai começando a imitar alguns hábitos, sua linguagem modifica, começam a surgir palavrões na sua mente, começam a surgir piadas pornográficas, começam a surgir pensamentos iníquos, começa a você se desviar para um caminho ali que é estranho aos seus valores, à sua maneira de ser. Então você começa a imitar o caminho dos pecadores. Na outra versão bem-aventurados os que não andam segundo o conselho dos ímpios, os que não andam segundo, nem se detêm no caminho dos pecadores, já começa a se deter ali, já começa a fazer a praticar adequadamente. É interessante que na poesia hebraica as frases se repetem e a gente chama de paralelismo. A segunda frase é semelhante à primeira frase e a terceira frase também semelhante. Mas aqui o autor, por inspiração divina, ele colocou de forma semelhante, mas ele foi agravando a situação. Agravando. Aqui, antes eram conselhos dos ímpios. Agora ele diz que antes você andava ouvindo o conselho dos ímpios. Agora você se detém. Você agora começa a imitar, né, esse conselho. E já não só o conselho, mas agora a conduta, a maneira de ser. E agora então já não são mais ímpios. Ímpio é aquela pessoa que não tem temor a Deus, que não, ela não diz que Deus existe, ou que Deus não existe, ela ignora Deus, ignora a palavra, ignora as coisas. Mas o pecador, aí já tem o segundo nível aqui, não é mais ímpio, são os pecadores. A pessoa que conscientemente faz as coisas que são erradas, que vive no pecado, que tem uma maneira de ser totalmente contrária à palavra de Deus e à vontade de Deus. Então você vê que o nível de ação piorou na sua vida, você só antes ouvia conselhos, agora você já está, além de ouvir, absorve esse conselho e aceita ele e imita. E não somente antes era apenas ouvir conselhos, agora é imitar conduta. E antes era de ímpios, agora é de pecadores. Agora vamos para um terceiro nível, que é muito pior, que o salmista vai colocando, esse nível de degradação. Eu vejo isso na minha experiência de quase 40 anos de ministério, completo ano que vem, isso acontecendo na vida de dezenas e dezenas de irmãos. Começaram a ouvir conselho dos ímpios, começaram a imitar caminhos de pecadores, condutas de pecadores, e aí eles chegam depois num estágio quase que irrecuperável, quase sem condições de voltar, é o que diz, e que se assenta na roda dos zombeteiros ou zombadores, e na outra versão, que se assenta na roda dos escarnecedores. Então já não são mais só ímpios, já não são só mais pecadores, são escarnecedores. O mundo está dividido assim, há pessoas que são ímpias, que são indiferentes a Deus e ignoram a Deus, há outras que são pecadores, frontalmente contra, e há outras que são escarnecedores. Além de não fazer a vontade de Deus, escarnecem, zombam, difamam e rejeitam peremptoriamente, com muita força, com muita disposição as coisas de Deus, a palavra de Deus, a igreja do Senhor, o povo de Deus. Então são zombeteiros. Então eu já vi na minha vida jovens piedosos se transformarem em jovens que se tornaram escarnecedores. Já vi irmãos adultos que eram fiéis se tornarem escarnecedores, porque foram sendo absorvidos pela cultura deste mundo. E aí a tragédia visita a vida, principalmente dos filhos de Deus, que vão se deixando levar. Deus trata com muito mais rigor os seus filhos.
começa a haver perdas na sua vida, perdas financeiras, perdas disso, perdas daquilo, as portas vão se fechando, tudo começa a dar errado, porque você começou a trilhar um caminho de distanciamento da igreja, de Deus, do Senhor, da vontade dEle, e você então começa ao invés de ser feliz, você começa a ser infeliz. E aí é terrível. Mas eu quero colocar de forma positiva. Então, quem é feliz não fica ouvindo o conselho dos ímpios. Você pode até escutar, mas ouvir e levar a sério conselhos que você tem um filtro dentro do seu coração. Você vê uma televisão, vê uma novela, vê um repórter, você tem um filtro. Isso não é de Deus, isso é de Deus, isso aí tem mentira aqui atrás, tem isso. Você tem o filtro da palavra. Você não ouve conselho dos ímpios, você não imita a conduta dos pecadores e você não se assenta na roda dos escarnecedores. E quando a gente assenta na roda dos escarnecedores, meus irmãos, aí pronto, a gente perde moral, a gente perde autoridade. Vocês se lembram quem se assentou na roda dos escarnecedores, né? Quem foi? Alguém se lembra? Teve uma tragédia na vida dele e acabou negando a Jesus. Pedro. Lá naquela noite gelada, ele foi sentar lá no meio daquelas pessoas cujo assunto era falar mal de Jesus. Ele teve que ficar quieto ali, por causa do calorzinho, para se proteger, e aí a pressão foi grande, identificaram ele como alguém, ele, não sou. Você vê como quando a gente se assenta, quando a gente se faz um escarnecedor, a gente perde unção, a gente perde autoridade, a gente perde força, a gente cai numa desgraça terrível na vida da gente. E aí foi necessário que ele saísse dali correndo e ouviu o galo cantar, porque Deus teve até compaixão dele e deu um sinal de que ele estava num nível pior de espiritualidade. E ele foi chorar amargamente. Então, eu acho até que a esse nível, quando a gente chega, é muito difícil de voltar. Mas se a gente chorar amargamente, se a gente se arrepender profundamente, nós voltamos a este nível. E aí o texto vai nos ensinar, em segundo lugar, que a pessoa que é feliz, quer ser feliz, ela tem seus valores pautados na palavra de Deus. São princípios cristãos que regem a sua vida. São a doutrina e os valores, os ensinos, os mandamentos, a orientação bíblica de se viver, de ser feliz. O manual da felicidade é a palavra de Deus. Se a gente seguir no temor do Senhor, a gente vai ser sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria vai conduzir a gente a tomar atitudes certas, que vão nos trazer a felicidade, e não a infelicidade. E aí ele vai dizer, ao contrário, verso 2, ao contrário, quer dizer, se nós não... A pessoa é bem-aventurada, é feliz, porque não segue o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, aliás, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, mas ao contrário, ela não faz isso, mas ela faz, negativamente ela não faz isso, mas positivamente ela ainda faz outra coisa. Primeiro, ela tem sua satisfação, está na lei do Senhor. Sua satisfação está nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nos ensinos do Senhor. Ela tem prazer nisso, ela tem alegria nisso. Ela tem alegria de cantar, tem alegria do louvor, tem alegria da palavra, mas não o louvor para distração, louvor para autoajuda, não, um louvor com sentido de adoração. Ela gosta de estudar a palavra, ela gosta de ler a palavra, gosta de aprender as coisas de Deus. Então, quando a gente percebe que o crente não quer vir mais à igreja, quando não quer vir, não tem mais preocupação com ler a palavra, em estudar a palavra, eu sei que é difícil,
Mas meditar, e não meditar nela, em segundo lugar, a pessoa, para ser feliz, ela medita na palavra noite e dia. Meditar não quer dizer que você tem que ficar com a palavra o tempo todo, não. Você leu, e aí você começa a meditar. Agora, eu vou agir assim, mas como agiria um cristão? Como agiria Jesus? Então, você pauta a sua vida sobre o fundamento da Bíblia, das Escrituras, da palavra de Deus. Então, aí você vai meditando. Não, como cristão eu devo fazer isso, como cristão eu não devo fazer isso. A palavra me fundamenta assim. Essa meditação, esse direcionamento que você dá à sua vida pela palavra de Deus, pode ter certeza, você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Então, aí são duas coisas importantes: tem satisfação, tem alegria. Eu não gosto de ficar lendo a Bíblia, não. Pronto, é um sinal de que não tá no caminho da felicidade. Eu não gosto de ouvir palavras sobre a Bíblia. Eu não gosto, é claro que algumas palavras são difíceis, né? Nem sempre a pessoa que está falando é feliz na comunicação, mas é o prazer das coisas de Deus, é o prazer de falar do Senhor. Você vê, ímpio não tem prazer. Você começa a falar de Deus, ele faz aquela cara asquerosa e sai e blasfema contra você. Eles não têm prazer, eles têm asco com as coisas de Deus. Então, se nós cristãos começamos a ter desprazer, desconforto, como a gente não tem alegria com a palavra de Deus, então nós estamos começando a virar ímpios. E isso é muito triste. E não somente isso, mas também meditamos. Nós pautamos a nossa vida na palavra de Deus. Agora, o resultado disso na vida dos justos. Vejam o verso 3. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. É interessante essa figura. A pessoa que é serva do Senhor, que se pauta ali, que foge dos conselhos dos ímpios, da imitação, ela é uma árvore, como se fosse uma árvore plantada junto a ribeiro de água, uma árvore frondosa, uma árvore que se alimenta das águas do Espírito, que se alimenta do poder da palavra do Senhor, da presença de Deus. Então, mesmo que envelhece fisicamente, mas se rejuvenesce interiormente. Paulo diz: ainda que meu ser exterior se envelheça, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque nossa vida está plantada em águas correntes e em rios do Espírito. Aí ele diz, e por causa disso, em primeiro lugar, letra A, ele dá fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Se você está passando tribulação, você dá o fruto da confiança, da dependência, da fé, que vou vencer isso. Se você está passando bonança, você dá o fruto da humildade, evitar que você seja tomado por aquela riqueza e aquilo tome seu coração. Então, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a fase da sua vida, você vai produzir fruto do Espírito, seja na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Você produz o fruto adequado, o fruto certo para aquele momento. Letra B também, suas folhas não murcham. Suas folhas não murcham, quer dizer, não é aquele crente que está sempre murchando. Não, ele mesmo que ele envelheça, ele é sempre vigoroso, ele é sempre disponível, a palavra está sempre com alegria no seu coração. A gente vê isso na vida de muitas irmãzinhas de 80, 70, 90 anos, com aquele, não tem o vigor físico, mas tem o vigor espiritual, aquela alegria do Senhor permanente. Letra C, e tudo que ele faz prospera. É sim, meus irmãos, o crente que vive segundo a palavra, ele faz tudo, a outra versão diz, tudo que ele faz dá certo, E se algumas coisas não estão dando certo na nossa vida, é porque a gente não está seguindo princípios da palavra de Deus. E se
Às vezes o ímpio faz e dá certo, mas pode acreditar que se fez com princípios errados, mais à frente tudo aquilo vai desmoronar, como a gente está cansado de ver. E o resultado? Finalmente, aí, o resultado da vida do ímpio é infeliz. Aí ele vai dizer, o verso 4, não é o caso dos ímpios. Não é o caso dos ímpios, eles não estão plantados à beira de um rio, com árvores frondosas. Não, pelo contrário, estão plantados na sequidão, não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo, não tem a palavra, não tem o Evangelho, não tem o recurso da oração, ou não se apropriam dele. Então ele diz o texto bíblico, sabe, eles são como o quê? Como palha que o vento leva. O ímpio é uma pessoa vazia. Ela não tem Deus, ela não tem valores, ela não tem princípios, ela não tem em que se agarrar. Aí quando chega a desgraça, a situação, ela se agarra no álcool, nas drogas, ela se agarra no suicídio, ela se agarra uma porção de coisa, porque ela é palha, ela está vazia, ela não tem substância, a sua raiz está plantada em terra seca, não está na terra do Espírito, da palavra. E diz, o verso 5 diz, por isso os ímpios, eles não resistirão ao julgamento. Então, não tem como resistir, você passou a sua vida toda negando a Deus, blasfemando contra Deus, vivendo indiferentes a Deus, e diante do julgamento você não tem nada a apresentar, não resiste ao primeiro impacto desse julgamento sobre o ímpio, ele vai sucumbir. Por quê? Porque não tem nada para apresentar diante do Senhor. E letra C, os pecadores na congregação dos justos, isto é, estes ímpios, estes pecadores, não vão ter lugar na comunidade dos salvos. Não vão ter. Primeiro, não tem lugar aqui entre nós. Todos nós aqui somos pecadores, mas não vivemos pecando. Nós somos pecadores perdoados. E que pecamos e Deus nos perdoa mediante nosso... Mas aqui, uma pessoa iníqua que vive desaforadamente, vive pecando, aqui a gente não permite. Mas mesmo assim falha. Tem muita gente que está vivendo no pecado e está aqui parecendo santinho e tal. Mas lá na congregação dos santos diante do Senhor, não há possibilidade de engano. Não haverá lugar para pecador na comunidade dos salvos. Olha que Davi já teve um vislumbre do futuro entre a separação dos ímpios e justos. E aí, termina o verso 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Claro que aprova. Deus ama quando você não segue o conselho dos ímpios, quando você não imita a conduta dos pecadores, quando você não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus ama quando você produz o fruto da estação própria. Deus ama quando você vive uma vida de retidão diante dele e dos homens. E ele diz assim, então, o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, como é fácil ser feliz, né? Fácil assim, não é que você se matar para ter as coisas. Você pode trabalhar, investir, tentar buscar melhorar a sua vida, não ficar, porque também ficar parado e sem fazer nada, esperando, também isso é um pecado. Mas não é isso, o que é a presença de Deus, essa caminhada com Deus que faz a gente ser feliz. E a gente fazendo a consciência tranquila que estamos fazendo a vontade de Deus, cumprindo as suas ordens, sendo fiel a Ele em todas as coisas. Então, nós não queremos este fim, nós queremos ser felizes. E é feliz só com Jesus. Ser feliz é só na obediência do Senhor. Amém. Deus abençoe todos os irmãos e obrigado aí pela companhia de vocês que está aí na internet, que o Senhor possa estar abençoando sua vida. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos muito por Tua palavra bendita. Nós te agradecemos porque em toda a palavra Tu nos ensinas como devemos ser e viver para sermos felizes e termos vida eterna contigo.
E nós queremos, ó Deus, seguir a Tua palavra, nós queremos andar na Tua presença, nós queremos fazer aquilo que alegra o Teu coração, nós queremos estar distante de conselhos de ímpios, nós queremos estar longe das condutas dos pecadores e não nos permita ser um igual aos escarnecedores. Tem compaixão de nós, ajuda a nossa vida a estar plantada debaixo da direção das águas do Teu Espírito, ajuda a nossa árvore a se tornar viçosa, que as pessoas vejam a glória do Senhor em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas comprometidas realmente com a verdade. Isso vai trazer paz ao nosso coração, alegria e felicidade, mesmo nos tempos de dificuldades, mesmo com poucos recursos, mas a gente vai ser feliz, mesmo que na enfermidade a gente vai ser feliz, porque Tu estás conosco. E nós Te bendizemos por isso. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém e amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, e a consolação e comunhão do Espírito Santo, sejam com todos aqui reunidos e com todo o povo de Deus, irmãos que estão assistindo agora ou vão assistir pela internet este culto de louvor ao Teu nome, que a bênção da triunidade divina sejam sobre eles e sobre todos os filhos de Deus em toda a terra, agora e para sempre. Amém.